Um dos períodos mais importantes para a história japonesa, fundamental para o Japão que conhecemos hoje, foi o chamado período Nanban. Em linhas gerais, esse tal de período Nanban, ou período comercial Nanban, foi um recorte de 100 anos aproximadamente, em que ocorreram os primeiros contatos entre os japoneses e os europeus. Tudo começou lá em 1543, quando os portugueses chegaram no território japonês. Foi a partir desse momento que se iniciaram as relações comerciais entre esses dois países. Mas o que é importante perceber aqui é que esse contato entre japoneses e portugueses não se limitou nesses anos apenas ao comércio. Portugal influenciou demais o Japão em diversos fatores. Um primeiro exemplo é a língua. O idioma japonês recebeu várias palavras que são de origem portuguesa. Se eu não me engano, tem, por exemplo, a palavra pan, que vem de pão, e também tem a palavra copu, que vem de copo. Os portugueses também apresentaram aos japoneses o tabaco, o sabão e principalmente as armas de fogo, que logo foram reproduzidas e utilizadas em várias batalhas no território japonês. Só que além disso tudo, os portugueses foram os responsáveis por dar o primeiro passo na propagação da Igreja Católica no Japão. O missionário português Francisco Xavier, hoje São Francisco Xavier, foi um dos primeiros a chegar naquele local e a divulgar a religião por lá. Acredita-se que ao longo dos anos os missionários conseguiram converter cerca de 300 mil japoneses, o que era uma quantidade muito relevante. Algumas autoridades japonesas, como os daimyos, por exemplo, toleravam a Igreja Católica e alguns até foram batizados, sabe? Isso porque, com o objetivo de conseguir diminuir a influência, a crescente influência dos monges budistas no âmbito político. Acontece que no final do século XVI e também no início do shogunato Tokugawa, a igreja passou a ser vista como um incômodo, como uma influência estrangeira que não respeitava o governo local. Começou então uma perseguição aos membros da Igreja Católica, aos japoneses que se converteram e também a expulsão dos missionários. Qualquer missionário que insistisse em ficar no território japonês, coisa que aconteceu com frequência, sofria o risco de ser executado. Foi nessa época que surgiu o chamado Kakure Christan, que literalmente quer dizer cristão clandestino, cristão escondido. Isso quer dizer que vários japoneses praticavam a sua religião de forma anônima, de noite, em cabanas escondidas ou em locais que não despertassem nenhuma suspeita. E é exatamente nesse período conturbado, nesse período de intolerância religiosa extrema, que se passa a história desse excelente livro chamado Silêncio, do escritor japonês Shusaku Endo. Nesse livro conhecemos a aventura de dois missionários portugueses que viajam ao Japão no auge das perseguições aos católicos com o objetivo de encontrar o seu antigo mentor. Hoje em dia, o shintoísmo e o budismo são as religiões mais populares no Japão, enquanto a Igreja Católica tem poucos adeptos, ali entre 1% e 2% da população. O escritor Shusaku Endo, que já faleceu em 1996, era parte desse grupo, da Igreja Católica, sendo que ele também sempre utilizou tanto a sua religião quanto as suas experiências pessoais para compor suas obras. O livro Silêncio, que para muita gente é a obra-prima dele, é um exemplo perfeito disso. Esse livro, lançado em 1966, além de falar sobre as experiências dos missionários no Japão, também tem muita relação com diversos problemas, de forma indireta, com diversos problemas que o próprio autor sofreu ao longo da vida. A questão da discriminação é um ponto fundamental desse livro. Isso porque no Japão ele sempre sofreu discriminação por ser católico, e na França, no período que ele morou na França, ele sofreu muito preconceito por ser asiático. Bom, o livro ele é ambientado no finalzinho da década de 1630, bem próximo do momento em que o Japão se fecha quase que completamente para o mundo, apenas mantendo alguma relação ali com os holandeses. Iniciando a leitura, temos um prólogo que nos apresenta toda a situação. No caso, chegou um boato em Roma de que um importante missionário português chamado Cristóvão Ferreira foi torturado no Japão e renegou a sua própria fé. Ele enviava com frequência cartas falando sobre a situação do país, mas depois de um tempo ele simplesmente sumiu e não dava mais nenhuma notícia. O sumiço desse missionário fez com que alguns padres se mobilizassem para descobrir o que aconteceu e também se ele realmente renegou a própria religião. No final de tudo, nesse período complicado, foram dois padres portugueses para o Japão para procurar pelo Cristóvão Ferreira. Um se chama Francisco Garpe e o outro, que é o protagonista da história, se chama Sebastião Rodrigues. Ambos viam Ferreira como um mentor e tinham um carinho muito grande com ele. Ao chegar no Japão, eles vivenciam todo aquele cenário de perseguição e também todo o medo e a paranoia de ser denunciado. E esse medo tinha muita justificativa, sabe? Isso porque o destino dos católicos era horrível, geralmente com muita tortura e também uma morte bem lenta.
Havia uma espécie de ritual por parte das autoridades para eliminar a Igreja Católica do país. Eles recolhiam suspeitos e faziam com que eles pisassem no fumier, que no caso era uma imagem, né? Uma imagem normalmente de Jesus ou da Nossa Senhora. Havia também a possibilidade de cuspir na cruz, que era algo também muito praticado. Aqueles que não faziam nada disso, que não queriam renegar a própria fé, normalmente sofriam uma tortura chamada anazori. No caso, a pessoa fica dentro de um poço de cabeça para baixo e sangrando até morrer. Logo ao chegar no vilarejo, os dois padres entram em contato com alguns dos Kakure Krishna, que eu falei anteriormente, né? Aqueles que praticam a religião escondidos. Lá os dois padres realizam algumas missas e também fazem várias confissões, só que depois de um tempo eles realmente percebem a real situação daquele país. Dessa forma, mesmo sem desistir, os dois entendem, né, o quão difícil seria encontrar o Padre Ferreira e também sobreviver ali naquele local, até porque eles eram praticamente os únicos missionários que estavam em território japonês. Um ponto interessante desse livro é o próprio título dele. O nome Silêncio diz respeito ao silêncio de Deus, ao silêncio de Deus diante de tanta maldade, de tanto sofrimento. O protagonista, Sebastião Rodrigues, vai sofrendo muito com toda aquela situação, o que faz com que ele comece a questionar sua fé. Ele constantemente tenta conversar com Deus, tentando entender o motivo desse silêncio, o porquê dele não tomar alguma atitude, o porquê dele não fazer alguma coisa. Ao longo do livro, Sebastião Rodrigues também vai enxergando a religião com outros olhos, principalmente porque ele começa a perceber que a realidade ali no Japão é muito diferente, muito mais complexa do que a que ele vivia lá na Europa. Um bom exemplo é a questão do mártir, do morrer sem desistir da própria fé. A visão do Rodrigues com relação a isso era quase de imaginar o mártir morrendo com toda a glória, sabe? Quase como um herói. Só que no Japão ele percebe que essas pessoas, as pessoas que morriam sem renegar a própria fé, morriam sempre de uma forma muito dura, sabe? Era duro de se ver, não era algo com todo aquele heroísmo, sabe, que ele imaginava. A impressão que me dá muitas vezes é que o autor quer dizer que não são os atos visíveis, sabe, as coisas que você faz na frente dos outros, ou os atos heróicos que vão comprovar se você tem fé ou não. O livro mostra como muitas vezes se esquece que a fé é uma coisa mais interna, né? Não é algo externo, não é algo de aparências. Se preocupar demais em provar para os outros a sua crença acaba deixando a fé mesmo em segundo plano. Eu acho também que esse livro mostra muito bem como eventos, né, que contrariam aquilo que você acredita podem levar a dois caminhos, ou seja, parar de acreditar ou reforçar ainda mais a sua crença. Para quem não sabe, O Silêncio é um dos livros favoritos do famoso diretor Martin Scorsese, que fez uma adaptação dele para o cinema que foi lançado em 2016. Eu acabei de assistir o filme e posso falar que eu gostei bastante, sabe? Aconselho muito a assistir o filme depois de ler. Em linhas gerais, o filme é bem fiel à história, sabe? E eu também gostei muito da forma como ele retrata toda a angústia que o protagonista sentia. Então já deixo a dica para quem quiser assistir esse filme, né? Tem lá no Google Play para quem tiver interesse em alugar ou comprar o filme. Já o livro Silêncio é um excelente romance histórico, sem dúvida nenhuma, certamente um dos melhores que eu já li. Se você tem curiosidade com a história do Japão, Japão feudal, com a questão da intolerância ou com os questionamentos que se pode ter com relação à própria religião, eu super indico a leitura desse excelente livro aqui. Bom, é isso, mais um vídeo aqui para o canal, mais literatura asiática, né, como sempre, né, mais literatura japonesa no caso aqui, e eu espero, né, que você tenha gostado dessa resenha. E aquilo de sempre, se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar na manutenção do canal, eu vou deixar aqui na descrição alguns links da Amazon em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também o link desse livro que eu falei aqui hoje, O Silêncio. Também não esquece de dar aquela curtida que ajuda bastante o canal, ajuda muito na divulgação do canal. Também se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo por aqui. Também deixa um comentário falando se você já leu esse livro, se você tem interesse em ler esse livro, se você já leu alguma coisa desse autor. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!